Olá, meus amores! Constantemente vocês têm algumas dúvidas sobre mim, sobre minha história, sobre o que eu sou, sobre o que eu faço, com o que eu trabalho. Então eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer um pouquinho para vocês o que é o meu eu. Mas antes a gente precisa ampliar um pouquinho a visão sobre o eu. O nosso eu não é algo concreto, não é algo material, por exemplo, um sabonete. Um sabonete é um sabonete, mas tudo que tem vida não é apenas algo material. Está envolvido em circunstâncias, está envolvido em um ambiente. Então, o meu eu carrega toda a minha bagagem passada, todas as minhas circunstâncias já vividas e escolhidas e ainda as minhas circunstâncias presentes e futuras. Então, o meu eu é algo que se transforma a todo o tempo. Eu não sou apenas Fernanda Cavalari Teixeira, uma mulher de 24 anos. Eu sou muito mais que isso. E o teu eu também é algo muito maior que isso. Por isso que nós falamos que autoconhecimento é algo tão profundo, é algo que nunca acaba. Porque o nosso eu não é algo concreto, não é algo simplesmente material. Nós temos sim a matéria, que é esse corpo. Esse corpo é parte do meu eu. Só que esse corpo também é a casa do meu eu. E o meu eu vive dentro de um mundo de circunstâncias que se transformam a todo momento. Conforme eu vou escolhendo, meu eu vai se desenvolvendo conforme a circunstância que eu escolhi seguir, a circunstância em que eu me insiro. As pessoas nascem em circunstâncias diferentes também. Então vamos lá, só para vocês ampliarem um pouquinho essa noção de quem sou eu, né? É muito importante a gente refletir dessa forma, que o nosso eu não é simplesmente quem sou eu e você vai definir uma frase, né? As pessoas às vezes acham que autoconhecimento é isso, quem sou eu? Vou definir meu eu em uma frase. Não vai, amor. Você não pode se definir, mas você pode se conhecer. Então vamos lá falar sobre o meu eu, Fernanda Cavalari Teixeira, de 24 anos, atualmente na data de hoje. Enfim, eu sou filha do Valdir e da Lenice. Fui criada, educada com muito amor. Tenho 2 irmãos, Pamela e Gustavo, que eu também amo demais. Sou a filha do meio e nós temos um bom intervalo entre os irmãos. Minha irmã tem 31 anos, eu tenho 24 e meu irmãozinho tem 11. Então a gente foi criado meio que separadamente, né? Não separadamente sempre na mesma casa, mas teve um intervalo grande aí, que a gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem. Nossos pais sempre nos criaram com muito amor. A minha mãe sempre foi muito carinhosa, sempre cuidou da casa, da gente, e meu pai sempre trabalhou muito para poder prover tudo que a gente tem. Sempre fazia plantões, ele trabalha como técnico de máquinas hospitalares, então ele ficava muitos dias fazendo plantão, arrumando as máquinas, etc. Ele sempre me incentivou a batalhar muito para ir atrás dos meus sonhos, realizar meus sonhos, e sempre incentivou a minha independência. Fernanda, você não tem que depender de ninguém, você tem que estudar muito. Eles sempre me incentivaram a estudar muito, me cobravam notas altas também na escola. Na escola eu sempre fui bolsista, sempre conseguia bolsa, etc. E meus pais sempre falavam: vai fazer a prova de bolsa, vai fazer a prova de bolsa. Eu vivia fazendo prova de bolsa. Mas enfim, eu sempre tive esse estímulo para ser independente e para ser estudiosa dos meus pais. E também muito, muito carinho, muito amor, muita cantoria e otimismo da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito otimista, vivia cantando musiquinha pra fazer a gente comer, etc. Então eu tenho esses lados, otimista da minha mãe, muito carinhosa, muito amorosa. Tenho um lado muito batalhador, independente, forte do meu pai. Eu sou uma mescla aí dos meus pais e também das experiências que eu fui vivendo ao longo da vida. Enfim, não tem como eu contar toda a minha vida pra vocês, mas essa é a minha base. Agora eu vou pular pra fase da universidade, vestibular. E aí, Fernanda, o que você vai fazer? Meus pais sempre me cobrando muito estudo. E meu pai sempre falava pra mim que ele não teria condições de pagar uma universidade particular pra mim. Então ele queria que eu passasse na USP, que eu fizesse USP, né? Uma universidade pública. USP é a pública de São Paulo, tá bom, gente? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas enfim. E aí eu queria muito fazer a Direito de São Bernardo, que era pra onde minhas amigas iam, era onde eu conheci um monte de gente, é perto da minha casa, e eu queria, porque queria fazer direito. Eu sempre fui comunicativa, argumentativa, enfim, me identificava com o direito e queria fazer Direito de São Bernardo, que é a minha cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? E só que meu pai não tinha dinheiro pra pagar minha universidade, como ele já tinha deixado claro por muitos anos. Então eu comecei a trabalhar, nessa época da faculdade, de vendedora da Claro, que assim eu conseguia ganhar melhor. Eu fazia plantão também, eu trabalhava em um quiosque, em um supermercado, e tinha dias que eu fazia plantão em shopping, porque tinha várias filiais, né? Então de fim de semana normalmente eu era encaminhada pro shopping, ficava trabalhando no quiosque do shopping, e durante a semana eu trabalhava no mercado
no quiosque do mercado vendendo os telefones da Claro. Foi uma fase bem apertada da minha vida, sobrava aí uns R$ 200 por mês, mas foi muito essencial pra mim. Eu aprendi muito sobre comunicação, sobre me comunicar com o público, sobre vender. Isso é muito útil pra mim hoje, pra minha profissão hoje, e também pra me trazer mais responsabilidade, mais garra ainda, né? Primeiro trabalho a gente nunca esquece. Enfim, depois eu consegui um trabalho na área trabalhista e era seletista, porque lembra, estágio não pagava muito bem, não conseguia pagar minha faculdade com estágio, então eu comecei a trabalhar. Mesmo na faculdade, eu trabalhava das 8 às 18, fazia a faculdade das 19 às 23, era bem puxado. E eu ainda comecei a me exercitar, fazer academia de manhã, então eu acordava às 6 da manhã pra ir na academia, depois ia pro trabalho. Era uma rotina puxada, mas me fazia muito bem. Eu sabia que se eu tinha objetivos, se eu tinha sonhos, eu tinha que fazer por mim, eu tinha que me esforçar pra conseguir tudo isso. Foi uma fase bem puxada mesmo, mas me trouxe muita garra. E foi muito puxado também uma fase que meu pai foi demitido do trabalho dele, e ele sempre foi o provedor da casa. Ele ficou muito mal com tudo isso, ele entrou em depressão. Então foi uma fase bem difícil aqui na nossa casa, na nossa família, mas graças a Deus a gente conseguiu superar tudo. Meu pai superou a depressão, hoje ele tem outro trabalho, depois de um ano ele conseguiu um novo trabalho. Nessa fase também eu consegui bolsa na faculdade, que ajudou muito. Enfim, a gente sempre supera, tudo sempre fica bem no final, né? Mas é claro que pra ele superar a depressão, ele fez acompanhamento psicológico, é essencial, tá bom, gente? Pra quem tem ansiedade, depressão, fazer tratamento com um psicólogo. E aí quem entra na FE, você é psicóloga, você é coach, mas você fez direito, você se formou em direito? Sim, me formei em direito, passei na OAB, mas eu não me identificava com a área jurídica. Eu fui em julgamentos e eu não conseguia me ver no lugar do juiz, não conseguia me ver no lugar do advogado. E quanto mais eu ficava vendo de processo e disso, daquilo, eu falava, meu Deus, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Pra mim o tema era interessante. Eu tenho um lado muito otimista que às vezes me sabota até, porque eu tenho dificuldade de enxergar o negativo, sabe? Então eu falo assim, não, direito é legal, direito é interessante, direito é bom por isso, direito é bom por aquilo. Me sabotando, que era uma coisa que eu não tava me identificando, não tava feliz. Nem trabalhando, nem estudando, nem visualizando, eu não conseguia me identificar de nenhum jeito. Pensei em ser juíza, promotora, procuradora, advogada, não conseguia me identificar. Cheguei até a fazer um intercâmbio pra Califórnia de um mês, que eu tive aula de inglês jurídico lá. E foi até assim, meio que uma fuga. Foi uma realização de um sonho, porque eu sempre tive muito sonho de ir pra Califórnia, de conhecer a Califórnia. Sempre quis ir, então foi uma viagem incrível. Eu viajei com a minha amiga, a gente foi pra vários lugares. Foi incrível a experiência do intercâmbio em si, pra melhorar meu inglês. O maior objetivo era melhorar meu inglês. Mas também eu fui pensando, se eu exercer a carreira jurídica em outros áreas, em outro ambiente, talvez seja melhor. Porque tem essa possibilidade lá também, né? Se você presta a OAB deles e passa, você pode exercer lá. Mas o problema não era o ambiente, era o que eu fazia, que eu não me identificava, não me fazia feliz. E ao mesmo tempo, quando eu tava na faculdade, quando eu tava assim, no terceiro ano, eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, livros de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e eu fui me identificando com aquilo, eu fui gostando daquilo. O primeiro livro que eu li, que eu amei demais, que me transformou, foi O Poder da Cabala. Eu já falei isso diversas vezes em diversos vídeos, porque foi o primeiro. Não que seja o melhor livro que eu já li na minha vida, tá bom? Mas foi o primeiro livro que eu li por livre e espontânea vontade e que fez um efeito na minha vida. E eu comecei a me interessar por leitura, por meu desenvolvimento, e comecei a me apaixonar demais por isso. E também tava naquela febre do coaching, né? E era coaching daqui, coaching de lá. E aí eu pensei, eu acho que eu quero ser coach. E aí eu me formei em Direito, fui fazer a certificação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Então eu me apaixonei pelo Instituto, foi maravilhoso. A formação foi realmente muito profunda. Eu amei, eu saí maravilhada, querendo ser coach, atuando como coach. Foi maravilhosa a experiência que eu tive como coach, que eu atuo também até hoje como coach. Mas eu, Fernandinha, sou sedenta por conhecimento. Então eu não consigo simplesmente, fiz o curso de coach, então agora é só isso, pronto, acabou, nunca mais vou estudar nada. Não tem como. Eu acredito até por causa dessa minha base, dos meus pais sempre me incentivarem a estudar muito, eu tenho essa inclinação pelo conhecimento, pelo estudar, pelo saber, e acredito que todo ser humano deve ter, que isso ajuda todo ser humano a evoluir muito. Por isso que eu sempre falo pra vocês, busquem conhecimento, conhecimento transforma. Mas enfim, me graduei em Direito até porque eu fui perceber que eu não tava gostando de Direito, eu tava no 4º ano da faculdade. E aí no 5º ano que eu tive certeza mesmo que eu não queria o Direito, eu tive certeza que eu não queria depois do intercâmbio. Por mais que a experiência tenha sido muito legal de conhecer o federalismo, de ter ido nos julgamentos lá, eu vi que mesmo lá não desceria pra mim. Então foi depois do intercâmbio, foi muito bom, porque foi assim um divisor de águas pra mim, sabe? E aí eu tive certeza que eu não queria mais atuar com Direito e comecei a pesquisar sobre o desenvolvimento humano, sobre as áreas que eu poderia atuar, que eu poderia fazer.
Aí vem as dúvidas, né? Será que eu faço uma psicologia? Será que eu faço coaching? Aí eu falei, bom, vou começar pelo coaching pra ver se eu gosto, se eu não gosto, como flui. E amei o coaching, mas eu sigo me evoluindo, eu sigo estudando muito. Então, o que vocês perguntam muito hoje, Fê, você é coaching, você é psicanalista, com o que você trabalha, o que você faz? Eu sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tenho aprovação na OAB, mas não atuo na área jurídica. Tenho formação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, também curso de Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E, atualmente, eu faço psicanálise, eu curso psicanálise, eu não sou psicanalista. Então, muitas pessoas falam, você é psicanalista, você faz análise. Não faço análise porque eu ainda não sou formada em psicanálise. E, sinceramente, hoje eu estudando a psicanálise ao longo do curso, eu não me vejo como uma psicanalista. Eu vou concluir o curso porque o conhecimento me interessa muito. Eu afirmo uma coisa pra vocês, eu sou sedenta por conhecimento. Então, tudo que eu aprendo no curso, eu vejo que eu consigo empregar muito na minha vida e também para ajudar as pessoas. Mas eu virar e falar assim, você é só psicanalista. Eu gosto muito de muitas ferramentas de PNL, eu gosto de muitas ferramentas de coaching, e eu acredito que eu posso utilizar tudo isso, ferramentas de inteligência emocional também, para ajudar as pessoas. Eu acredito que os seres humanos, eu vi uma analogia uma vez, assim, que seres humanos são como calças. Existem muitas calças diferentes, não existem? E quando uma calça rasga, se a calça é azul, você não vai pegar uma linha vermelha para consertar essa calça, você vai usar a linha azul. Então, na minha visão, quanto mais conhecimento eu tenho, mais linhas eu tenho e mais eu posso trabalhar com diversas calças, porque cada calça, cada ser humano vai precisar de uma técnica diferente, de uma abordagem diferente. Não existe uma técnica e só essa técnica funciona. Cada ser humano funciona de uma forma diferente. Então, eu vou estudando para eu evoluir como ser humano e também poder evoluir outros seres humanos. E também me interesso muito pelo lado mais espiritual, eu me interesso muito por Cabala. Então, além de estudar sobre psicanálise atualmente, eu também estudo Cabala, que é algo que me interessa muito. Também estudo filosofia, mitologia. Por exemplo, na psicanálise de Freud tem o complexo de Édipo, tem o narcisismo, tudo isso está conectado com a mitologia. Também estudo Jung, o pai da psicologia analítica, me identifico com muitas abordagens dele, eu estudo como psicólogo. E muitas pessoas me perguntam, Fê, por que você não faz psicologia? Eu acredito que uma graduação de psicologia me traria muito conhecimento, uma base muito boa, mas eles trabalham muitas linhas diferentes, muitas abordagens diferentes. E eu acredito que no momento, essas abordagens todas, toda a graduação, não é o que eu quero pra mim no momento. Pode ser que lá na frente eu queira fazer uma graduação de psicologia. No momento, eu tô focando na psicanálise e também nos estudos da Cabala e de Jung. Jung também tem um lado um pouco mais místico, que eu me identifico muito, que se une um pouco com a Cabala, com o tarô. Os arquétipos de Jung são conectados com os arcanos do tarô. Então, tudo isso que eu tô estudando tá interligado de uma certa forma. Freud trabalhando o inconsciente, Jung o inconsciente coletivo. Aí tem também a parte da espiritualidade, que também se conecta com a mitologia grega, que se conecta com o complexo de Édipo de Freud, que se completa com Jung, com tarô, enfim, tá tudo conectado e eu gosto muito de cada vez mais ter mais conhecimento, buscar me aprofundar em todo esse conhecimento sobre a vida, sobre a mente humana, sobre o emocional e sobre o espiritual. E cada vez mais eu quero me aprofundar nesses temas. Então, pode ser que lá na frente eu escolha fazer uma graduação de psicologia, mas atualmente eu tô focando nesses 3 pontos. Jung, que é o pai da psicologia analítica, Freud, que é o pai da psicanálise, e Cabala, que é a parte da espiritualidade que eu tô trabalhando. Então eu, Fernanda Cavalari Teixeira, 24 anos, ariana, ascendente em Gêmeos e destino número 11 na numerologia. Vim para essa terra com o destino de inspirar e elevar muitas pessoas, e eu não me coloco dentro de caixinha nenhuma, porque eu não sou algo material, eu não caibo dentro de uma caixinha, eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Eu estou em constante transformação o tempo inteiro. Então saibam, o meu destino é elevar pessoas, inspirar pessoas, e eu sempre vou dar o meu melhor para buscar mais conhecimento, para eu evoluir como ser humano e ajudar o maior número de pessoas da melhor forma possível. Então, se vocês me permitirem e continuarem me acompanhando, pode ter certeza que a cada elevação que ocorrer em mim, eu vou transbordar isso pra vocês, pra ajudar vocês a se elevarem também. Enfim, gente, é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Quando a gente fala sobre o nosso eu, não tem como se definir, não tem como ser breve. Nosso eu é muito profundo, então eu poderia ficar aqui por 24 anos falando sobre mim pra vocês, mas esse não é o foco. O foco é sempre ajudar vocês, mas como vocês têm muito essa dúvida sobre mim, eu decidi fazer esse vídeo assim, sempre que todo mundo perguntar lá no Instagram, eu já mando o link desse vídeo e facilita a minha vida, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e espero que continuem me acompanhando pra gente se elevar e evoluir juntos. Beijão!